Vozes interativas. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Este é o Vozes Interativas, o meu podcast. Eu sou Ju Azevedo e todas as quintas a gente está aqui com convidados e convidadas novos, falando de assuntos variados. E como eu sempre digo, vocês também podem mandar a sugestão de vocês. Se inscreve aí no canal, dá uma força para o nosso projeto e clica aí no sininho para ativar as notificações. Aproveita também para seguir a gente lá no Instagram, @Vozes Interativas PDC. Vamos à convidada do dia? Roda a vinheta, Iago. Vozes interativas. A comédia é um gênero teatral que nasceu lá na Grécia Antiga. Ela tem a função de provocar risos, mas também reflexões. Ela é uma mensageira excelente das críticas sociais. Afinal de contas, quem é que nunca se pegou rindo e refletindo ao mesmo tempo? Ela se presta a esse papel de reverberar nas nossas mentes e corações, vibrando a sua energia positiva. Charlie Chaplin dizia que a vida é uma tragédia quando vista de perto, mas quando vista de longe é uma verdadeira comédia. A minha convidada de hoje tem escrito no seu DNA a aptidão para dar vida a personagens do teatro, cinema ou televisão. Ela é filha de um homem que fez muita gente dar altas gargalhadas de diversas gerações. Seu pai fez muita gente feliz. Ele era ator, humorista de mão cheia, diretor, roteirista, produtor, e ela não foge à regra. Ela é muito conhecida por seus papéis cômicos, tanto na TV quanto no cinema e principalmente no teatro. E ela também assina a direção de um espetáculo maravilhoso, A Vida Passou Por Aqui, estrelado por Cláudia Mauro e Édio Nunes, ele que já esteve aqui no Vozes Interativas com a gente. A minha convidada de hoje é Alice Borges. Seja bem-vinda, Alice. Obrigada, Ju, obrigada. Me diz uma coisa, como é que era viver com uma figura assim tão talentosa, que exalava arte pelos poros todos dentro de casa, seu pai? Pois é, meu pai, Antônio Pedro, era, vamos dizer assim, uma referência, né? Então, mas existia a coisa do pai e do artista, né? Então, assim, ele em casa, ele nem era tão solto e expansivo, engraçado. Ele era, vamos dizer assim, normal, né? Ele deixava tudo muito mais para o palco, né? Então a diferença é basicamente isso, né? As pessoas fazem essa pergunta, e eu digo, mas existe o pai normal, né? E o artista. Então, para mim, eu admirava, eu trabalhei muito com meu pai, né, no teatro, e então, assim, a minha referência artística foi totalmente com ele. E ele, sim, por mais que eu quisesse, de alguma forma, fugir desse caminho, né, porque é um caminho difícil do artista, ainda mais artista de teatro, e eu via pela convivência, né, que tinha, eu falo, né, tinha meses que tinha camarão e meses que tinha macarrão. Era assim, entendeu? Então eu via a luta, né? E eu falava, ai, será? Não tem estabilidade. E, e eu acabei fazendo uma faculdade, eu fiz PUC, eu sou formada em comunicação social, sim. Porque eu queria um plano B. Nunca usei esse plano B, na verdade. Eu acho que todo artista tem um plano B, né? Nunca usei. Eu estou usando o meu plano B hoje. O plano B hoje em dia é a direção, porque aí eu não fico só na coisa da atuação, eu tenho um outro leque que eu abri, que é dirigir. Então, mas na época, com 18 anos, eu já era atriz, porque meu pai, né, obviamente, botou eu e minha irmã no teatro,
Com 11 anos de idade, ele chegou em casa com um disco dos Saltimbancos, que já tinha sido gravado. Foi sua primeira peça, Foi a né? primeira peça. 77, né? 77, profissional. E ele chegou em casa com um disco, que já tinha sido gravado, e chegou, botou na vitrola, né? Naquela época era vitrola. Aham. Botou na vitrola e falou. Aí a gente começou a ouvir, au, 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 e aí, ó, né? Começou a ouvir as Aham. músicas. E aí ele falou: vocês querem fazer essa peça? Eu vou fazer esse teatro, eu vou fazer essa peça. Aí eu tinha 11, minha irmã tinha 6, 7. Aí a gente falou: queremos. Aí a gente tinha o coro infantil, né? Tinha os principais e o coro infantil. Aham. E a gente fazia parte do coro infantil, que eram os filhos, né? Porque assim, era a Marieta Severo como a gata, Grande Otelo como o burro, Miúcha como a galinha Nossa, e Pedro Paulo Rangel como cachorro. meu Deus, que elenco. E aí eram os filhos, era eu, minha irmã, Silvinha Buarque, Aham. Bebel Gilberto, a Lelê Buarque, né, também, Helena, que acabou nem seguindo, né, mais a carreira de atriz, e tinha a Alexandra Marzo, filha da Beth. Enfim, então, assim, já com 11 anos a gente já estava no palco, eu já estava no palco, e já tirei meu registro profissional, porque naquela época não tinha essa coisa de ter que ter uma faculdade, ou ter que ter né, Um curso que um comprove, curso que né? 3 comprove. Eu, com anos. 13 anos, já tinha minha carteira profissional, né? Então, já tinha meu DRT e tudo. E aí eu já estava fazendo teatro, mas eu quis, meu pai até falou, vai fazer faculdade para quê? Para que eu fazer faculdade? Eu já estava fazendo atriz, já fazendo teatro. Eu falei, não, mas eu quero. E foi muito bom, porque né, o convívio, né, acadêmico e tal, eu adorei fazer a faculdade. E fiz publicidade e propaganda. E eu acho que acaba também contribuindo para sua Contribuiu, sim. comunicação social, né? Não, Tem e é conhecimento, né? conhecimento. Conhecimento. Eu gostei muito de fazer. Me formei. No último ano até eu estava. Foi um ano difícil, porque você tem que fazer uma tese, tem que fazer como é que chama? Monografia. Monografia. Trabalho de conclusão de curso. Isso, e eu estava ensaiando uma peça, tava fazendo um negócio, eu estava assim, tipo, sem tempo. Eu falei, gente, como é que eu. Mas eu falei, não, no último ano eu não vou. Monografia, dedicação Eu não vou. exclusiva. Mas aí eu fiz um tema que tinha a ver com o que eu estava vivendo. Eu fiz a novela como modelo catártico da sociedade, fiz um negóciozinho, Bacana. foi bacana. E aí passei, me formei e tal. E realmente nunca peguei o diploma e botei na gaveta. Mas, né, eu quis fazer e foi importante para mim. Mas, assim, desde sempre, meu pai sempre incentivando a ficar no teatro, a ser artista, a ser atriz e tal, né? Que maravilha, né? É, Ao contrário de muitas famílias, né? ao contrário de muitas famílias, ele era o contrário. E, e aí foi isso. E aí eu fui, né? Minha irmã também entrou pelo mesmo caminho. Minha irmã nem faculdade fez, né? Ela realmente, minha irmã tem a coisa de cantar Aham. também. Ela canta muito, ela é cantora, né? Ela é atriz, cantora. Eu sou uma atriz que canta, né? Eu já fiz alguns musicais, mas eu Mas não. ela é cantora Ela é profissional. cantora mesmo. Ela canta e faz show, e tal. Então, aí foi isso. A gente não teve muito como fugir dessa vida de artista, não. Foi basicamente isso. E eu trabalhei muito com meu pai, né? Fiz Mas sempre peças. foi uma escolha consciente. Você tinha um plano B, Tinha um plano B. mas sempre foi uma escolha consciente. Foi. Eu quero ser atriz. Eu Eu ainda quero. fiquei na dúvida na faculdade, aí foi justamente nesse último ano que eu falei, gente, agora eu tenho, né? Ou eu vou entrar numa agência de publicidade e ir galgando, né, as etapas, fazer estágio, não sei o quê, ou não dá para fazer as duas coisas. Já foi Uhum. difícil fazer uma monografia fazendo peça, ensaiando, Eu pá, imagino. Eu entendeu? fiz minha monografia, foi super. Entendeu? Virava à noite. Uhum. Imagina, não dá para fazer, tem Não que dá. fazer uma escolha. Foi no último ano da faculdade que eu fiz a minha escolha. E aí eu escolhi realmente o teatro. Mas tenha certeza que a sua formação agregou muito positivamente Sim, a sua atriz.
tenho Sim, certeza sim, disso. sim. Foi Que é o que você foi muito falou, rico. conhecimento, né, Conhecimento, eu li coisas na desenvoltura. faculdade que eu não leria na Aham. normal, né, um livro, né, Foucault, não é que eu vou ler Foucault, não, só a faculdade. Uhum, Amizades, eu tenho amigos de faculdade até hoje, né. uhum, E a própria vida, né, ali, pilotis da PUC, uhum. né, final dos anos 80 era tipo fervia ali, né, foi muito bom, eu não me arrependo nem um pouco. Que bom, né. É, E me diz uma coisa, como é que foi a experiência de trabalhar na escolinha do professor Raimundo? pois é sensacional. Chico Anísio, um ídolo também, né, que eu Uhum. sempre admirei criança, né, vendo todos os programas do Chico, e aí eu comecei a trabalhar com o Chico num primeiro programa que acho que era Chico Anísio Show, lembrei. Chico Anísio Show, depois eu fiz Chico Total e fiz a última escolinha que ele fez, né, que o último ano da escolinha, e foi muito bom, assim, era muito, eh, Rico. era e era muito e assim, era muito nervoso também, porque, assim, era difícil, né. O Chico Uhum. não ensaiava, você tinha que chegar na hora e fazer e mandar, e todo mundo te assistindo. Então foi uma escola também, uma escola de, sabe, Interpretação. de interpretação de tudo, de estar ali pronta para fazer, para dar piada, e foi muito bacana também, muito legal. E trabalhar com o Chico Anísio, né, que era um ídolo e um ícone. Agora, você fez personagens variados nos outros humorísticos, além das. Ah, sim, nos outros sim. No Chico Anísio Show era aquela coisa de elenco, a gente fazia de tudo, né, eram vários quadros, era aquela coisa daqueles quadrozinhos curtos, piadas, e o Chico Total também. Chico Total eu fiz, quem fazia comigo no Chico Total? Ingrid Guimarães, Mônica Martelli, Heloísa Perricet, minha irmã também fez, todo mundo ali, todo mundo meio que começou fazendo ali, né, Isso você e está falando de que época? Chico Total foi, início dos anos 90, talvez? Não, eu acho que por aí. Acho que foi meio de 90, mais ou menos. Eu não conhecia a Lolô, não conhecia a Ingrid, foi tudo ali, Mônica, eh, a gente a gente até chegou a fazer teste para entrar. Eu Uhum. lembro que até a Ingrid me mostrou outro dia, ela me mostrou já tem um tempo, os nossos testes, não sei como é que ela conseguiu isso, e a gente que ia ser meio que musical, meio que acabou não sendo, então a gente tem que fazer teste de dança, teste de canto, Uhum. e eu encontrei e muita gente ali, né, começando ali também, né, nessa coisa do humor. É. E seu pai? O seu pai também fez outros humorísticos, além da escolinha, né? Meu pai, ele fez, né, o básico dele foi ele não fez os programas do Chico não, desse Chico Total, Chico Anísio Fez não, a ele fez a escolinha. escolinha, ele fez a primeira formação da escolinha, né, Uhum. quando a escolinha surgiu, né, e fazia o seu bicalho. Trivial. É, fazia o seu bicalho, depois ele fez uma luta continua, companheiro, uma coisa meio sindicalista, meio Lula, né. E Aham. um terceiro personagem que agora não me recordo, que foi na última escolinha que eu também fiz. Ah, E então você teve a oportunidade de trabalhar com seu pai na sim, última sim, sim, formação. com Que ele na escolinha, com maravilha. ele na escolinha. E eu trabalhei com meu pai também numa outra coisa que durou muito pouco tempo, que foi uma novelinha na Angélica, quando a Angélica tinha um programa de manhã, era Família Brasil que chamava. Eu nem consegui achar muito no YouTube, no Google, não consegui. Mas era uma família dentro daquele programa, porque meu pai fez tinha um nome, Tambor Jambuluá, como é que é o nome, gente? Era um programa de ficção. A Angélica fazia lá a Fada Bela, não era isso? Tinha um Acho pro que sim, Fada Bela, sim. Meu pai fazia também ele fazia um personagem nesse programa, ele fez também um outro. Ele trabalhou. Meu pai fez muito programa infantil, né? Uhum. Nesse sentido. E
Então, e nesse chamava Família Brasil, e eu era casada com o Hernani Moraes, eu tinha 2 filhos, e o meu pai fazia meu pai. Ele fazia o avô da família. A coisa durou pouco, foi pouco a direção do Márcio Trigo, foi pouco tempo. Muita gente não lembra disso. Eu trabalhei com ele nisso, ele fazendo meu próprio pai, trabalhei na escolinha, fiz Malhação, só que a gente era de núcleos diferentes, né? Eu fiz Malhação 2009, ele também fez. Então, trabalhei com ele, assim, coincidentemente, né, de uma certa forma na televisão e no teatro, porque ele me chamava e a gente, enfim, fiz peça com ele e a gente teve um grupo de teatro chamado Tuerge, que era na UERJ. Foram uns 4 anos que era que ele administrou lá na UERJ, que era um grupo, eram aulas de teatro gratuitas para a comunidade. Que maravilha, E né? aí Isso é muito importante. Tinha o corpo docente, que eram os professores, eram uns 10, tinha vários artistas, e abria para a comunidade. A gente chegou a ter 200 alunos, assim. Depois foi aquela seleção natural, porque vinha ali da UERJ, né? Vinha das comunidades, do Morro, da Mangueira, do não sei o quê. E várias pessoas se formaram ali com a gente, né? Que bacana. O Rodrigo França, que hoje em dia é um nome no artístico também. O próprio Seu Jorge. O Seu Jorge apareceu lá, né? Seu Jorge... Nossa. Ele fala do meu pai até hoje, né? Ele começou ali, né? Assim, tal. Aí ele começou a fazer negócio de música com o Gabriel Moura. Entrou também pro Farofa Carioca e foi indo e virou o Seu Jorge. Mas quem Ele deu... acreditou, né? Eu vi outro dia um corte, acho que no Instagram, falando um pouquinho, né, sobre a trajetória dele. E assim, ele não queria trabalhar de carteira assinada, sim. ele não queria aquele trabalho convencional. Aí o tio dele, me parece que ele morava com o tio, era criado pelo tio. O tio dele falou assim, tudo bem, eu vou... Amanhã de manhã a gente conversa. Levou ele para uma espécie de pensionato, pagou lá alguns meses antecipados para ele. Sim. Tá pago aí por um tempo. Vai, então, corre atrás da sua arte. Ele... Correu muito bem, né? Correu muito bem. É acreditar, batalhar, né? Isso. E assim, eu acredito muito assim, tem um fator talento, obviamente, né? Muito talentoso, e tem o fator também sorte, né? Tem oportunidade, não sei, que seja essa energia, né? Acreditar, como você está falando, porque, entendeu? O Seu Jorge, né? Ele chegou lá, ele é super humilde, né? Teve momentos até que ele não tinha onde dormir, meu pai deixava ele dormir lá no teatro, você fica aqui, toma conta, ele pode dormir aqui e tal. Então, assim... Incrível isso, né? Sabe? Então, muito humilde. É uma história inspiradora. Muito humilde e tal, e ele foi indo. Obviamente, um talento extraordinário e oportunidades, e eu acho que porque tem muita gente, sabe? Tem muita gente que é muito talentosa e que não acontece, assim, não sabe? Não chega num lugar que deveria estar mais confortável, como, sabe? Eu conheço um monte. Eu posso falar por mim, inclusive, assim, sabe? Não, aí é modéstia sua. Não, é modéstia. Não é modéstia, não. É porque, assim, né, eu tenho 45 anos de carreira, né? Mais até. Enfim, eu parei de contar. E, assim, ainda pago aluguel. Não consegui, né? Às vezes eu consigo juntar um dinheiro, mas aí vem alguma coisa, vem uma falta de trabalho, aí você acaba usando o dinheiro que você economizou e papapi. Quer dizer, eu não tenho uma vida assim, eu não me tornei uma grande. Não sou global, não tenho contrato. Nunca tive contrato de anos na Globo, eu tive contratos. Por obra. Nunca fui contratada, nunca tive 5 anos de contrato. 4 anos, 3 que seja, nunca.
né? Então, assim, ainda estou matando um leão por dia para pagar as minhas contas. Eu não tenho uma estabilidade como as minhas colegas que eu citei aqui já estão numa certa estabilidade. Eu não estou nesse lugar. Não estou dizendo, não estou desmerecendo o meu talento, nem a minha capacidade, mas é assim, né? O porquê por que que isso acontece? O que que é? É uma questão de correr atrás? Não, porque eu corro Não, atrás não. muito. Talento não é. Eu não sei, é uma Certo. missão, uma sorte, minha missão, assim. Eu, antigamente, ainda me revoltava com isso, me achava injustiçada. Hoje em dia, porque você vai ficando velha, né? Não dá. Então, eu falo, não, eu tenho que aceitar, né? Aceita que dói menos. Então, é mais ou menos isso. Então, eu aceito a minha vida e vou vivendo, assim, e sendo feliz, porque não adianta você ficar chorando o leite derramado. Assim, não aconteceu, não aconteceu. Não consegui comprar, não comprei. Sabe? E aí Claro. vamos, eu tô com saúde, sabe? De uma certa forma, eu tô me segurando, né? Assim, né? Não tenho uma estabilidade ainda de ficar descansada, mas não tenho dívidas, né? Isso já é uma grande O coisa. que no Brasil É, é uma grande não coisa. tenho dívidas porque sou uma pessoa que sou muito controlada. Sempre fui, até porque eu acho que pelo que eu via, né? Dentro de casa, essa coisa, eu sou muito controlada. Eu sou aquela que, né, ganha um salário, aí tiro aquela parte para juntar. Por isso que assim, eu passei bem a pandemia, né? Eu tinha um dinheiro guardado, sabe? Eu não me apertei como as pessoas se apertaram, porque eu sou essa pessoa. Eu faço economia mesmo. Eu faço Tá certo, tá livro certo. caixa em casa, assim, eu Olha, eu faço. maravilha. Eu faço as É isso, é despesas isso. mensalmente, eu sei quanto eu gastei de mercado, quanto eu gastei de não sei o quê. Se eu ganho um cachê, eu divido aquele cachê, esse cachê vai me dar quantos meses de pagar as contas. Eu sou essa pessoa. Tanto que na produção, quando eu faço produção também, eu sou a pessoa que faz o orçamento. Eu que faço orçamento, faço a planilha, né? Então, assim, eu tenho essa cabeça realmente né? Então eu não passo aperto, mas também não vou dizer que eu tenho uma vida, sabe, Glamurosa. glamurosa, nem glamurosa, mas um pouquinho mais confortável, né? Com menos Não, restrição. glamurosa Menos, financeiramente. menos restrição, porque eu tenho uma vida restritiva, né? Eu moro de aluguel, eu tenho um carro popular, né? Tenho, entendeu? Que cai dos pedaços, mas tudo bem. Então, assim, é isso, mas é isso. Eu tive um filho, né? A gente gasta muito com filho, realmente. Eu casei na época, agora eu estou separada, mas na época eu casei com pobre, não casei com homem rico, então assim, eu era meio que provedora da casa, né? Então, essas coisas todas, né, vão somando aí na trajetória. Então, por que eu estou entrando nesse assunto? Não, porque a gente está falando de De carreiras, de oportunidade. Você fala, porque oportunidades. corre atrás e tal. Mas existe um Não, fator esse. sorte, Existe. existe um fator energético que eu não sei te explicar o que seria. Existem também as caixinhas, né? Os estereótipos, né? Sim, sim. Agora não tanto, né? Mas na minha época, anos 80, 90, eu nunca fui padrão. Né? Eu nunca fui padrão. Então, eu era sempre colocada para fazer as coisas, ou na parte da comédia, ou numa novela, ou numa coisa, era sempre a empregada, sabe assim, aquela vizinha, não sei o quê, né? Sempre foi uma coisa meio assim. Tanto que eu fiz o meu maior sucesso na TV foi Labirinto, do Gilberto Braga, né? A Eu minissérie. até cheguei a colocar isso no roteiro, que é uma história bem interessante, né? Isso, foi Labirinto. E a forma como ele te abordou e te fez o convite Sim, também foi bem sim, sim. interessante, Eu né? estava fazendo uma peça chamada Salva Amizade, do Flávio Marinho, e ele era uma peça de sucesso,
onde eu tinha um personagem também muito carismático. Eu fui indicada a vários prêmios na Olha, que época. ótimo. E então tava ali um certo sucesso acontecendo ali, Não Salve a Aham. Amizade. E aí ele foi assistir, aí ele chegou no camarim, ele foi cumprimentar as pessoas, eu falei, gente, Gilberto Braga, Gilberto Braga. Aí ele veio me abraçar, eu levei aquele susto, ele falou, oh, minha querida, você é maravilhosa, eu estou escrevendo uma minissérie e tem um personagem que ela é um pouco mais velha, mas eu vou adaptar para a sua idade. Na época eu tinha 30 e poucos anos, 32, não lembro. Eu vou adaptar para a sua idade. Aí eu fiquei naquela coisa, não sei o quê, fiquei meio abestalhada ali, né? Aham. E aconteceu, ele realmente escreveu, adaptou, me chamou, e Que eu lembro, delícia, não precisa nem de fazer teste, nada, era nada. eu fui para lá, sabe, já por cima, né, em cima da carne seca ali e tal, e tive que fazer teste com os meus parceiros, acabou sendo o Luciano Zafir, Olha, né? E, e ele era o meu namorado na minissérie, né? E foi um sucesso, assim, porque eu fazia a Nietinha, que era uma moça que não tinha esses predicativos, esses predicados, né? Ela se achava linda, gostosa, maravilhosa, mas na verdade ela não era tão linda, gostosa, maravilhosa, mas ela se achava. aham. E, entendeu? E isso cativou também, né? Teve uma identificação com o público feminino também. E ela era meio despudorada, meio livre, né? Ela não tinha muita. Ela gostava do babado, né? Aham. Então isso foi em 98, 99. E foi um grande sucesso na época. E a partir dali, né, eu achei, bom, agora vai, né? Agora meu caminho, minhas portas estão abertas para. Mas não rolou. Essas coisas entendeu? Aí tinha uma novela para fazer que acabou não rolando. Aí tinha uma outra novela para fazer que acabou não rolando, né? Aí você fala, ué, por que não tá rolando, né? E quando você vê, você não tá com nada, acabou, passou, né? Aí você fala, ué, o que aconteceu aqui, né? Que eu não deu continuidade. Então, são coisas que a gente não explica, porque não foi por falta de sucesso, de talento, né? Não sei, vida que acontece. Então, assim, por isso que eu falo, as coisas são muito relativas nesse sentido, né? De você chegar no lugar que, que você merece chegar. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Ou, ou talvez seja esse o lugar, talvez seja a missão, né? Então, essas coisas que a gente precisa entender para poder ter uma vida feliz, né? Senão fica Uhum. uma pessoa frustrada, né? E não vem ao caso, não dá mais para entrar nessa vibe. Tem que ter uma vibe bacana, né? Senão a vida fica ruim, né? Você acha que você tem bastante trabalho, né, na TV, Hum. no cinema, você acha que não teve a dimensão que você gostaria que tivesse? Isso. Eu trabalhei muito, eu não vou dizer que eu não trabalhei, eu trabalhei É, você tem muito. bastante Eu trabalho no seu fiz currículo. muita coisa, sim, eu trabalhei muito, mas talvez não tenha tido a dimensão que eu gostaria no sentido de mais estabilidade, Uhum, né? uhum, Eu entendo. trabalhei muito, mas assim, trabalhei muito em teatro, né? A minha vida teatral é bem, bem grande, e o teatro é aquela coisa que depende muito da bilheteria, né? É. Então, muitas coisas não deram, né, o dinheiro, a grana suficiente, né? Uhum, É, e então, assim, eu acho que talvez seja um pouco isso, tem uma dimensão aí mas assim, não vou dizer que seja, é muito, não é ruim, não vou dizer que é minha vida, né? Mas poderia estar só um pouquinho mais confortável, mais estabilizada, só. Né? Eu ainda estou pensando, o que eu falei, ainda estou pensando como pagar o aluguel daqui a alguns meses. Eu não queria mais ter essa preocupação, vamos dizer assim, entendo, né? entendo. Mas eu consigo pagar, porque aí vai vir um trabalhinho aqui, vai vir outro trabalhinho ali.
Eu vou dizer que de 2 anos para cá as coisas meio que deram uma rareada, até porque mudança de faixa etária, tem essa coisa também, né, ainda mais com mulher, né, acho que mais do que homem, porque homem, o grisalho, o mais velho, É, é o é galã o galã. da meia idade, mulher não tem, né, galoa da meia idade. Não tem. Não tem. Verdade. Então, assim, eu já senti, né. Essa pressão, ela é muito mais ela comete muito mais a mulher do que o homem, muito Sim, muito mais, mais. muito Então, mais. tem O homem vai uma ficando meio George Clooney, ah, quanto mais George mais mais charmoso, charmoso. São Richard vários, não, Gere. imagina, lindos, É, maravilhosos. é. A mulher, se tem um fio de cabelo branco, aliás, eu tô aqui, É eu tenho que desleixada, pintar. é desleixada. Então assim, A sociedade não está preparada para uh-uh. ver a mulher envelhecer. Não, de jeito algum. Ainda mais quando é uma figura pública, uma Uhum, artista não. que vai envelhecendo na E televisão. assim, É um no meu processo caso ainda é um pouco doloroso. mais suave, porque eu não sou padrão de beleza, então eu não sou aquela mulher linda que aí vai envelhecendo, aí a pressão é muito maior, né. Uhum. Outro dia eu vi uma postagem da Julia Roberts, que ela Nossa, eu vi com a sobrinha com a dela, né? sobrinha dela, ela normal ali, né, jogando um carteado com a sobrinha, não era isso? Isso. E as pessoas metendo malho nela porque ela estava feia. É, é. Entende? Então, assim, é uma pressão é muito maior para quem tem esse padrão de beleza, né. E eu não tenho, então, assim, eu sou normal. Então, essa pressão nem tenho tanto, mas eu senti, né, de uns anos para cá, eh, que os trabalhos eles rarearam sim, né, e a coisa agora está mais instável nesse sentido. E eu acho que essa mudança, né, de idade, enfim. Porque aí eu fico naquela coisa assim, eu nem posso fazer a vovozinha, porque eu não estou ainda na vovozinha, mas também não posso mais fazer aquela mulher de, né, enfim. Eu estou naquele meio do caminho, eu acho, entendeu? Que aí é mais difícil escalar, mais difícil, né, ter um personagem e tal. Então, é isso também. Semana passada, eu trouxe o Hilton Castro aqui. Por Uhum. sinal, Eu fiz uma novela com ele. você Eu fez? fiz Paraisópolis. Ah, tá. I É, Love Paraisópolis, é. né? Verdade, ele fez. Inclusive, ele até citou aqui como sendo um exemplo, assim, de um trabalho satisfatório, porque ele fez no elenco fixo, Sim, né? Com o sim. nome lá na abertura da novela. Sim. E a gente estava discutindo sobre essa questão das produções, né? Ele hoje em dia ele recusa trabalhos quando ele não é pelo fato de repente Sim. entrar numa caixinha do porteiro Sim, ou do frentista, também tem é a esse lugar. dimensão, É. sabe? Não tem curva dramática, não tem, sabe? É isso que eu É falo. relevância nenhuma. Aí o cachê também por si só não Sim. compensa. Aí vai fazer o porteiro que vai entregar um buquê de O flores próprio para Sim, madame. o próprio Paraisópolis, eu fazia a Tinoca, que era uma taxista. Eu só tinha um táxi. Eu não tinha uma casa. Eu falei, gente, eu durmo aonde? No táxi? Sério? Não, eu não tinha família, eu não tinha nada. Eu só tinha um táxi. Para você ver, tá? Um papel coadjuvante. Isso foi em Aham. 2015. Eu já com meus 40 anos de profissão. Ok, contrato, novela, elenco, tudo ótimo, Nome na direção, abertura. nome da abertura, tudo certo. Mas eu já tinha feito a Nietinha em 99, Sim. né? Com um papel grande, com tudo, né? Eu era do elenco Filha de Antônio é, Pedro. era do elenco principal, entendeu? Aham. Então, assim, e aí, né? Depois da Nietinha, que foi em 99, eu fiz uma novela que foi Perfume de Mulher. Uma novela em 2000. Só fui fazer uma coisa em 2002. Nietinha foi em 98. 4 anos depois, eu fui fazer também um papel super coadjuvante numa novela, eu acho que era Perfume de Mulher, com a Glória Pires e a Regina Duarte. 2002, papel coadjuvante, coadjuvante, coadjuvante. E só né? Aí eu fiz Malhação 2009, que era uma empregada, a empregada da família principal, da casa principal. Era na edição da Cláudia Mauro? Não. Isso, É, Cláudia fez também.
Eu fazia empregada da família, onde a Bianca Bin, que apareceu, a Bianca Bin apareceu nessa Malhação, Ah, tá. tá? Humberto Carrão, eles apareceram nessa Malhação, 2009. E depois, tá vendo com o mês passado? 98, 2002, 2009. Estou falando isso de contrato por obra, contrato longo, né? 8 meses de contrato, 1 ano de contrato. Claro que nesse espaço de tempo eu fiz muita participação. Participação em programa, participação em novela, participação em programa de humor, participação, aquela diária, que a gente chama de diária. Então, assim, 98, 2002, 2009 e depois 2015. Então, assim, não tem como eu juntar uma economia para comprar um apartamento. Não dá, entendeu o que eu estou dizendo? Então, assim, talvez essa estabilidade é que me faltou, que me falta ainda, né? De ter um contrato, mesmo que seja um contrato por obra, porque hoje em dia a Globo nem contrata mais, né? Não existe mais isso, agora é só por obra, CLT, né? né? Lá estão mandando todo mundo embora nesse sentido. Agora é por Então, mas se obra. tivesse um Acho que contrato. tem algumas pessoas que são prata da casa, vamos dizer Sim, assim, tem. que aí fazem parte do quadro fixo, né? Que ficam ali descansando de molho um tempo. Aí, assim, tem se tivesse essa constância, talvez eu tivesse mais estabilidade. Mas, enfim, a própria Paraisópolis, né? Eu não tinha, eu até brincava, gente, ela dorme aonde? Ela dorme no táxi, né? Ela não tem casa, não tem nada. Aí, como a novela é uma dramaturgia aberta, a coisa foi, e o Tid, o autor, eu estava fazendo uma peça de sucesso, né, chamada Bilac Vê Estrelas, que foi para São Paulo também. Então, eu também fiz em São Paulo e fiz no Rio. E aí eu tinha uma personagem, né, nessa peça que eu fazia uma coisa assim com o olho, era uma cartomante e tal. E ele foi ver tal, ele achou bacana, e ele começou a escrever em cima. Aí a taxista virou meio feiticeira, meio oráculo. Sim. Até do Lima Duarte. Eu gravei muita cena com Lima. Olha que maravilha. E aí, de repente, eu ganhei uma casinha na comunidade lá em Paraisópolis. Ganhei uma sobrinha. E aí eu tinha, do meio da novela para o final, eu tinha onde dormir. Então, assim, sabe assim? Então, mas isso por quê? Porque o meu trabalho no teatro levou o autor a se inspirar e sabe? Então, né, tem essa coisa toda. Mas a princípio não era uma coisa muito, né, muito. É isso que eu falo, dentro dessa caixinha aí que colocam a gente para fazer. Agora, nessas participações que você fez, com certeza eram participações bem especiais, né? Porque quem te visse assim, já associava. Sim. Olha, Alice Borges. Sim, não é aquela participação de um ator ou atriz conhecido. Já fiz participação. Mas são participações especiais mesmo. São. Sei lá, entra no último capítulo como a esposa. Sim, são a participações. nova esposa do vilão. São participações Tô dando um exemplo pouquinho melhor. São. Mas já fiz também coisa bem. Até numa época que, quando meu filho nasceu, eu estava num período bem difícil, de grana, inclusive. E aí eu falei: olha, aceito qualquer coisa. E fiz tipo pau para toda obra. Aí entrei no estúdio para fazer figuração, quase figuração, tipo uma mesa de reunião. Sabe aquelas mesas de reunião? E tem um personagem principal aqui, e eu do lado eu tenho uma fala: o senhor não vai viajar? Era isso. Sério? Juro por Deus. Mas eu falei: eu quero. Aí o produtor de elenco falou: mas falei, eu quero a minha diária. Preciso comprar fralda. Mas será que isso também não prejudica? Bom, mas aí... Essa sujeição, assim... mas aí ou você compra fralda... eu entendo. Ou você... Entendeu? É muito difícil. Sabe assim? É uma carreira muito porque difícil. Gerenciamento de carreira. Você não gerenciou sua carreira devidamente. Cara, eu saí de casa com 24 anos, 23, 24. Né? Saí da aba do meu pai, fui morar sozinha. Né? Então, assim, eu tinha que pagar minhas contas. Então, fazia o que tinha que fazer. Não tem muito essa parada. Não é família rica que o papai sustenta. Meu pai nunca me deu dinheiro. Ele não me sustentou.
Com 20, 18 anos, ele falava, vou botar, comecem a pagar as contas de Caio, minha irmã. Eu quero pagar conta de luz, pagar conta, vamos começar a contribuir, entendeu? Então, assim, então, não tinha essa coisa as pessoas têm uma ideia errada também de achar que eu ser filha do Antônio Pedro, que eu tenho uma situação confortável. Não tenho, não tive. Até porque meu pai também não foi essa pessoa, sabe? Meu pai ele não. Ele comprou um apartamento na vida dele lá no Vidigal, entendeu? Só. A única coisa que ele teve, ele não deixou herança nenhuma, assim, deixou o seguro de vida e tal. Mas não tem herança para dividir, não tem apartamentos, nada. Ele gastou tudo, ele viveu a vida, é o que eu falo. Meu pai viveu intensamente a vida dele, fez tudo que ele quis fazer. Viagens. Não, fez tudo. Viveu a vida. Restaurantes, bebidas, tudo. Ele viveu a vida, gastou muito e morreu dignamente, consciente, sabe? Sabia que ali o organismo dele estava falhando, ele já tinha uma consciência de que a coisa estava difícil, porque ele morreu de falência múltipla de órgãos, né? Parando o rim, o coração. Então, foi esse processo. Então, ele realmente não era um cara que guardava, que fazia tudo que eu sou, ele não. Até porque ele não era, eu acho que eu tomei isso para mim. Então, assim, não tem. As pessoas acham que, né, ser filha, que eu tenho uma situação, uma estabilidade, que eu tenho. Não, nada disso, nada disso. Saí de casa. E também tem aquela falsa ilusão de achar que por ser filha de um pai famoso. Que aí eu consigo mãe. as coisas. É. Meu pai era totalmente contra isso. Ele falava, eu pedi para você, com essa vergonha. Ele totalmente nunca pediu por mim em nenhum lugar. O que ele fez foi me colocar em trabalhos que ele fazia no teatro. Porque eu tinha capacidade para fazer. Se eu não tivesse talento suficiente, ele não colocava mesmo. Então, assim, lá no Tuerge, eu dava aula com ele. Ou seja, ele separava bem as coisas. Separava bem. Eu dava aula de expressão corporal, porque eu fiz balé durante muitos anos, né? Fui bailarina, então eu tenho formação de dança. Então, eu dava aula de expressão corporal, dava aula de interpretação junto com os outros atores e atrizes lá, os professores. E muita coisa assim, né? Peças que ele me chamou para fazer, porque eu tinha capacidade para fazer, né? Não era tipo, tô enfiando a minha filha aqui. Você fez assistência de uma peça? Sim. Porcelana Fina, né? Sim. Pro seu pai, né? Sim. Como é que foi esse processo? Era uma peça com a Vera Fischer. Que ano isso? 2000 e... Deixa eu ver, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, não sei. Meu filho era pequeno. Meu filho nasceu em 2005. Era com o ex-marido da Vera, que morreu. Esqueci o nome agora. Não sei, só me vem o Felipe. Não, o outro. Primeiro, o pai da Rafaela. Não sei. Gente, me deu um branco agora, porque agora também a menopausa dá isso. Falha de memória. E aí ele estava dirigindo a peça. Era uma comédia, um feidor, que era, né, enfim, aí... E ele teve um problema no coração. Ele teve um princípio de infarto, tal, ele teve que parar. Eu era assistente dele de direção. E aí ele teve que aí chamaram a Bibi Ferreira para continuar o trabalho. Aí eu fui trabalhar com a Bibi como assistente da Bibi, que eu fiquei no cargo. 2 gigantes, né? Seu pai e ela. Maravilhoso. E aí foi você ótimo. Continuou como assistente? Continuei como assistente. Ela assumiu a direção, porque ele já estava no meio do caminho, praticamente. E aí ela assumiu e eu continuei como assistente. Para você ver a magnitude do seu pai, né? Sim. Para ela aceitar, né? Sim, no meio do caminho. Não, meu pai realmente, dentro da classe teatral. Um grande ator. Dentro da classe teatral, ele foi. Muita gente chamava ele de mestre. Porque ele realmente. Merecia esse título. Ele realmente fez muita coisa, né? Fez muita coisa. Eu tô produzindo um documentário da vida dele, que na verdade eu ia fazer com ele, não deu tempo.
Primeiro que assim, o ano de 22 inteiro eu passei com ele, eu queria produzir uma peça, que seria o último, assim, dos últimos trabalhos dele, no sentido que ele já estava com 80 anos, né? Aham. Era um tipo um monólogo, uma coisa que eu ia fazer com ele, eu comecei a escrever junto com ele, vários depoimentos, eu gravei depoimentos dele, era um tipo um apanhado da vida dele, que ele ia contar, e a gente começou a ensaiar, a fazer as coisas, tal, escrever, pensar a respeito, o ano de 22 inteiro. Aí a saúde dele começou a ficar muito ruim no ano de 22, né? Ele começou bem, aí ele teve Covid. Eu acho que a Covid deu uma estragada no organismo. Acho que a Covid estraga, né, a pessoa, né? Ai, ai. É. Essa Covid. Eu acho que estraga. Ele já tinha problema no coração, já tinha problema no rim, então. Teve gente que ficou com sequelas muito Então eu graves. acho que a Covid deu uma acelerada nesse processo dele. Sim. E aí, no final de 22, ele já não tinha mais condições muito de subir ao palco. Ele já estava muito, sabe, Aham. devagar, a voz já estava. Eu falei, vou transformar isso num documentário, mas com ele, entendeu? Vou transformar esse processo da peça como se fosse um making-of da peça. E aí eu comecei a bolar, não sei o quê. No final do ano eu tinha mais ou menos formatado, estava em busca do patrocínio, de dinheiro para fazer, tal, não sei o quê. Aí ele foi internado em janeiro de 23. Ele ficou 40 dias no hospital, ele morreu em março. E aí, obviamente, não deu tempo, e eu passei agora o ano de 23 todo refazendo esse documentário. E eu vou dizer, é muita coisa. Ele fez muita coisa, não é pouca coisa não, são 60 anos de carreira, né? É Então, muita assim, coisa. e aí eu Você já tô. tem esse trabalho todo pronto já? Não, eu tô compilando, né? Eu tô assim, eu preciso fazer um recorte, preciso como é que eu vou fazer? Não dá para abordar tudo, porque senão não vai virar um documentário, vai virar um longa-metragem de 4 horas. Então eu tenho que fazer um recorte. Eu ainda estou pensando qual recorte que eu vou fazer, porque não vai dar para abordar tudo mesmo. Então eu estou ainda roteirizando qual é o caminho que eu vou fazer. Eu quero muito pegar pela parte afetiva, né? Eu não quero fazer um Sim. histórico do meu pai. Antônio Pedro nasceu em 1940, eu não quero fazer uma coisa didática, histórica. Eu quero fazer uma coisa afetiva, abordando o pai e abordando o artista, né? Então, tô nesse processo, mas é difícil. Aí botei para captar na lei, estou esperando a aprovação, demora, tudo demora, Em qual lei você colocou? na lei do audiovisual. E eu já tinha feito, para você ver como é o Brasil, né? As coisas. Eu já tinha, quando era peça ainda, peça de teatro, né? Eu botei nos editais da prefeitura, botei no Aham. edital do Banco do Brasil, não foi aprovado, Que isso? juro por Deus, não foi. Eu falei, gente, se meu pai não é aprovado num edital, onde vamos parar? Exatamente. Entende? Então, assim, porque assim, no da prefeitura, no do outro lado, nem sei o que foi o motivo. Da prefeitura, naquele ano que eu botei, tinha uma coisa da prefeitura o secretário de cultura na Mas às época. vezes é uma coisa boba. Eu sei porque eu escrevi uma dramaturgia e aí contratei uma produtora, né, para desenvolver o projeto. Meu projeto não foi aprovado. Aí, acidentalmente, numa outra ocasião, porque eu também fiz um monólogo de um escritor potiguar que Sim, faleceu, sim. inclusive de Covid. Também conversando com um companheiro dele, né? Ele me passou os direitos autorais desse monólogo. Aí eu fui submeter. Aí esse outro produtor acidentalmente descobriu que a produtora que submeteu a minha dramaturgia não foi aprovado porque ela simplesmente não cumpriu uma diligência super simples, super boba Uhum. durante o processo. Eles arquivaram. No meu caso, ele foi habilitado, que tem assim, habilitado, ou seja, todos os documentos, aqui, as coisas. Não, eu também fui. É. Mas não foi aprovado porque ela deixou de cumprir uma diligência. Às vezes é Não, um o meu motivo não assim. foi. Ele foi É. aprovado. Você acompanhou. Sim, na verdade, ele ficou na suplência. Só que ele ficou Ah, no entendi. centésimo, Que quarentésimo lugar da isso? suplência. Até o produtor comigo falou: vamos recorrer. Eu falei, mas
tem 140 pessoas na nossa frente. Lógico. Mas naquela época, o secretário de Cultura da época estava voltando por uma linha de periferia, de diversidade, entendeu? Então, assim, todos os projetos que foram aprovados eram projetos de periféricos, Sim. de diversidade, de raça também, né? Então, assim, né, meu pai, um homem branco da Zona Sul, por mais que, entendeu? Não estava dentro né, do que naquele momento a secretaria queria abordar, queria dar chance, oportunidade, né? E Porque você as tentou pessoas em também outras ocasiões? tentei 2 vezes. Aí da terceira eu desisti. Porque essas pessoas também pensam, ele pode conseguir recurso próprio, né? Ele não precisa de um edital da prefeitura. E não é verdade. Não é verdade. Porque mesmo recurso próprio, primeiro que ele não tem dinheiro para botar dele. Ele não era um Antônio Fagundes que monta a peça com dinheiro próprio, né? Porque tem dinheiro próprio. E aí bota em cartaz e lota. Porque, né? Então, não é o caso. Ele não tinha dinheiro para botar e também conseguiu um patrocinador muito difícil. É muito difícil, gente. É um negócio assim, né? Então, é complicado. Ser artista no Brasil é um eterno Lá, malabarismo. se fosse ele lá nos Estados Unidos, na Europa, ele seria, entendeu? Aliás, por falar em Estados Unidos, você não acha que essas produções cinematográficas, assim, elas recebem uma dimensão exacerbada? Do cinema Cinema americano? americano, Não, agora parece que já tem a cota de tela, né? Foi aprovado. Sempre foi isso, né? Já há muitos anos sempre foi. O filme americano, o filme nacional era uma coisa que as pessoas, né? Mas a coisa mudou de uns anos para cá. E agora existe a coisa da cota de tela, que existe uma. Até a Ingrid falou sobre isso outro dia. Porque a Ingrid é um blockbuster, né? Aliás, muita das coisas do reconhecimento das pessoas, às vezes eu estou num lugar, isso aqui. De pernas pro ar. De pernas pro ar. 2 que eu fiz. 2, né? Meu pai fez o 1, né? A gente tá sempre engraçado isso, né? Meu pai fez o 1 e eu fiz o 2. E que foi uma participação boa, né? Da metade pro final do filme, eu sou a dona do spa, né? Que ela vai. Mas aquilo é realmente uma dimensão grande, né? Assim, as pessoas realmente assistem, vão ao cinema, então tem muito reconhecimento em cima Ela do leva filme. muita gente pro cinema. Isso. Assim como o Paulo Gustavo também levou, Sim. né? Falar em Paulo Gustavo, você fez Vai Que Cola, a participação Sim. na... Qual foi a... Oitava temporada. Oitava temporada. Eu, Chegou a pegar o Paulo? Ele, na verdade, ele fez os primeiros capítulos dessa nova Mas temporada. Mas aí, não, ele só fez os primeiros episódios. Aí já adoeceu. Não, ele não estava no programa todo. Ah, tá, entendi. Isso foi em 2019. 2020. Não, eu não sei se ele não fez ele só adoeceu em 2021. Foi, 2021, exato. Ele faleceu no dia que eu tomei minha vacina, na minha primeira dose. Lembro perfeitamente. Para tomar a vacina. Minha primeira dose. A morte do Paulo. Eu não era amiga do Paulo Gustavo. Eu conhecia de oi, tudo bem, como vai e tal, não sei o quê. Mas não era amiga como Ingrid, como Tatá, como, né? Não era. Mônica Martelli. Mônica. Eu trabalhei muito com a Mônica, né? Eu fiz todas as temporadas do Os Homens São de Marte, a série no GNT. Trabalhei, fazia a Mirtes. Ela é talentosíssima também. Fazia a Mirtes, que era secretária dela na agência. A Mônica é sensacional. A Mônica é um doce, generosa, né? Fui muito feliz fazendo as temporadas. Imagina. Agora, o Paulo, realmente, é o que eu digo, entendeu? Quando eu penso, quando eu falo, né, da minha vida, nessa coisa da estabilidade, não sei o quê, mas, entendeu? Eu tô aqui, eu tô viva, né? Por quê? Por que o Paulo foi adoecer? Por que ele não sobreviveu à Covid? Por que, Senhor Jesus? Qual é a missão? O que é isso? É uma morte inexplicável para mim.
Eu fiquei muito. Olha, eu fiquei. Batalhou muito para chegar onde Ele chegou. Quando ele batalhou, finalmente chegou, talentoso, um dos demais, melhores demais. comediantes e tudo, uma coisa absurda o talento do Paulo Gustavo. Eu chego até a me emocionar, porque assim, eu nem conhecia ele, entendeu? Assim, conhecia que eu não era amiga, mas por que levar essa pessoa? Por que, Senhor? Que tinha tanto para contribuir ainda, Muito. tanta coisa que ele poderia fazer, sabe? Por quê? 2 filhos pequenos. Eu não entendo. Por quê? Entendeu? Então, assim, é uma coisa que é inexplicável. Não tem sentido para mim. Então, às vezes eu falo assim, não tem sentido, a minha vida não está tão estabilizada, mas não tem sentido ele ter morrido. Desculpa. Não consigo entender, não consigo conceber isso, sabe? Não, para que nunca fez mal a ninguém? Uma pessoa do bem, 2 filhos para criar, pequenos. Eu realmente é uma coisa que às vezes aí eu penso, o que é isso? É missão? É outra vida? Sabe, a pessoa acredita nisso, não, mas E não enfim. são 2 filhos acidentais, né, são 2 filhos que eles Caramba, e um batalharam casamento, muito para ter, né. e uma importância para a sociedade, o fato dele estar casado com um homem, Muita e muita representatividade, representatividade naquele casamento, naquela muita, adoção, muita. ou adoção, naquela, não foi adoção, né? Naquela, Não, foi a na feitura dos filhos, né? é, Muita, sabe? Pessoa importante, não só artisticamente, como pessoa, como, sabe? Como um ser da sociedade. Não tem, para mim, não faz sentido nenhum, sabe? Acho uma injustiça divina. Desculpa, Senhor. eu vou te falar que eu me formei na Cal, né. Uhum, E quando eu escolhi a Cal, eu me inspirei muito nele, sim. muito. Porque quando ele falava da Cal, Uhum, os olhos brilhavam. é, E a gratidão também que ele tinha pela tia Penha, né, que era a sim. madrasta dele, que ajudou a pagar a escola e tal. É uma Uma pessoa. pessoa super do bem, batalhadora. E Sim, aí, ele. assim, eu ficava encantada Parece quando até que ele sabia que não, tem uma que coisa, tinha uma uma urgência, né, de ser urgência, feliz, de uma urgência de acontecer. acontecer. Ele realmente É. correu atrás de muita coisa, que talvez isso apesar de eu correr muito atrás, eu não tenho essa ambição. Uma pessoa ambicionada. Ambição no bom sentido, tá? Não estou falando ambição De de ganância. ganância, de Sim, sair sim. esmagando a cabeça dos outros, não é Claro, isso. claro. Essa ambição eu realmente não tenho, assim, essa não faz parte da minha personalidade. Eu vou indo de boa. Ele tinha essa ambição, então ele alcançou o que ele quis realmente. E aí Aham. foi isso, vai que cola, eu fiz os últimos episódios, eram 40 episódios, eu fiz uns 4 ou 5, que foi no meio da pandemia, foi assim, no final da pandemia, final não, Você fez a síndica 2020. A Nivalda. Nivalda, quando eles foram morar no Leblon, aí tinha a síndica. Eu amei fazer, amei. O elenco ótimo, todo mundo ótimo. Achei que eu poderia até vingar numa outra temporada, mas não rolou. Sabe essas coisas que Aham. você faz bem, você é querida, tudo corre bem, mas é ali. Não tem uma continuação. Ok, tudo bem. Mas foi isso, foi no meio da pandemia. Eu me lembro até quando o João Fonseca me chamou, que ele falou, Amada, tem um personagem, eu falei, olha, eu já aceito o que for, não precisa nem me dizer, o meu problema é o protocolo. Eu fiquei apavorada na pandemia, eu fiquei dentro de casa, eu não ia na portaria. Eu fiquei dentro de casa 6 meses. Quando ele me falou, ele falou, não, o protocolo. Eu falei, João, não tem condição, eu sou encanadérrima. Entendeu? Se não tiver um protocolo eu não vou fazer. Eu não quero nem saber qual é o personagem, já está aceito. Você, o elenco, o programa. Não precisa nem me dizer que eu só quero saber do protocolo. Ai, uma pessoa me ligou. E realmente o protocolo era sensacional. Tinha um carro só para mim, era tudo. Tinha a Todo mundo verde, todo mundo. testado. Não, eu testava 2 vezes na semana, aquele Uhum, negócio, entendeu? Eu nunca fiz tanto teste de Covid. Todo mundo com aquela roupa de astronauta. Lá uhum. a gente, todo mundo no seu camarim. A comida era empacotada, não tinha coisa de buffet, nada disso. Era um negócio assim, primeiro mundo. Tinha que ser, né? É. Tinha que ser. E a gente não chegava perto, né? A gente fazia
marcava assim, um aqui na porta, outro no sofá e outro aqui. Aí, quando tinha que passar alguma coisa, às vezes eu chegava com um envelope, aí falava, tá aqui. Aí, bota em cima da mesa, desinfeta. Era uma coisa, assim, absurda. Era absurdo. Foi ótimo. Ninguém... Teve um caso ou outro, mas ninguém... Ficou todo mundo de boa, graças a Deus. Mudando de assunto, o que você acha dessa perda da TV aberta para esses programas on demand? Você acha que acabou essa discussão em família? Porque na TV aberta, né? Sim, tá todo mundo no assistindo ao sofá. mesmo tempo no sofá, às vezes comendo uma pipoca. Mas isso já acabou há um tempo, porque o celular tá para ir para isso. Ninguém mais interage. Não existe mais isso, acabou a Mas tecnologia. você sente falta do apogeu dessa época da TV aberta? Não, eu acho que... Porque hoje tudo é on demand, né? Você vê na hora que você quer. Isso. Às vezes até dentro do banheiro. Isso. Você pega seu celular e fica ali assistindo. Eu acho assim, os costumes mudaram, né? A vida mudou. Mas você sente dificuldade de se adaptar? Não, eu me adaptei bem nisso. Tem coisas positivas quanto a isso. Você não perde mais nenhum capítulo de novela. Você vê a hora que você quiser. Antigamente você perdia, você não saía de casa. Por isso que eu não tenho mais... Mas virou meio que um prazer solitário. Sim. O que acontece agora é que você escolhe ver... O que acontece agora? Eu tô vendo a novela. Eu sou noveleira, eu gosto de ver novela. Você gosta? Gosto. Então eu tô vendo a novela das 9, quando a novela é boa, tá? Essa agora tá bem legal. E aí eu tenho um grupo no WhatsApp, chamado Noveleiras. Então a gente debate, né? A gente fica vendo a novela e fica falando no grupo. Então é uma maneira de ver junto. Só que você não tá na mesma sala, na mesma TV, mas você tá acompanhando, entendeu? Então, assim, tem uma adaptação aí. Eu acho que há uma adaptação. Assim, eu escolho uma coisa para ver com meu filho. Falo, vamos ver o quê? Aí um filme ou uma coisa que eu gosto, ele também, porque ele tem 18 anos, né? Então, dá para administrar. Agora, realmente, mudou muito. Mudou. E ele também está indo pelo mesmo caminho? Infelizmente. Infelizmente, tá. Eu não reprimo nem dou força. Eu falo, meu filho, você não tá vendo a vida da tua mãe, pelo amor de Deus, não faça isso. Aí ele fez, olha, ele já tá... Ele já fez, ele já tá no... Ele entrou no passado, né? História, pela Unirio. Mas também passou para psicologia na PUC, mas não foi. Aí está 1 ano fazendo história na Unirio. Aí falou, mãe, eu quero fazer artes cênicas. Eu falei, meu Deus, para quê? Atuação cênica. Eu falei, porque eu gosto. Teatro, não é teatro. Eu falei, tá bom, filho, então faz de novo. Presta de novo, usa a nota do Enem ou faz de novo. Aí tirou 900 na redação, foi super bem no Enem. Aí teve que fazer o teste de habilidade específica, que não sei, uma nota meio média. Amanhã sai o resultado. Amanhã. Olha. Sai o resultado. Mas você vai me falar, hein? Mas ele já passou também para o UFRJ Rádio TV. Olha que a namorada dele faz. Uhum. Então, assim, se ele não passar na Unirio, ele vai para a Rádio TV. E aí eu vou ter que ver um curso para ele fazer, um curso técnico, né, para ele tirar o DRT e fazer uma coisa, porque ele vai insistir nesse assunto, entende? Entendi. E aí eu falei para ele, filho, eu só quero que você tenha um ensino superior. Uhum. Que aqui nesse país, ter um ensino superior muda muitas questões de conseguir um trabalho, né? Tem essas coisas. Então, pode ser artes cênicas, é um nível superior, você vai ter um diploma. Então, pode ser, tudo certo. Não garante muita coisa, mas é um respaldo. Né? Ele queria o plano B também, ele queria fazer como eu fiz. Eu falei, é perda de tempo. Faça arte cênica, porque você também pode fazer licenciatura depois. Então, você pode dar aula. Sempre vai ter um lugar para você dar uma aula e se tornar um professor. Aí é isso, ele vai trancar a história, ou vai ver se vai passar amanhã ou não para... Senão ele vai cursar rádio e TV, e aí eu vou ver um curso para ele, talvez uma CAL, talvez
um outro curso para que ele possa, porque ele precisa estudar arte cênica, ele não está pronto, né? Ele precisa realmente fazer. Eu fiquei pronta na idade dele, eu já tinha 4 peças no currículo, entendeu? Eu aprendi fazendo. Eu nunca fiz nenhum curso, né, de teatro. Na minha época não tinha CAL, não existia, né? Então, eu fiz assim, teatro na escola, né? Mas eu fui aprendendo fazendo, né? Para finalizar esse quadro, Sim. eu adoraria ficar conversando com você Meu filho, horas muita a coisa fio. para É falar. muita coisa, a carreira é muito extensa, sua, do seu pai. Uhum. Fala um pouquinho sobre a sua experiência na direção da peça da Cláudia Mauro e do Sim, Ed Nunes, A Vida Passou Por Aqui. sim, Que experiência feliz, bem-sucedida, muito. né? Um texto premiado pela PTR, Sim, autoral, né? Escrito pela sim, própria sim. Cláudia. Como foi essa experiência? Você já entrou no início mesmo do Não, processo? no processo foi assim, foi engraçado que você falou do Paulo Gustavo. Na época, o João Fonseca, que dirigia ele no teatro fazendo, não é 220 volts, não, era outra peça, online, não sei o que online, uma peça que ele fez depois de Minha Mãe, uma peça, que tinha um elenco fixo com ele no teatro. Imperativo? Não é Hiperativo? Não sei. Eu não sei. É porque sempre vem Minha Mãe é uma peça, né? O João estava dirigindo, porque o João que dirigiu Minha Mãe é uma peça. Mas João ele Fonseca. fez Imperativo. Eu não sei qual foi, na época, foi 2016. O João me chamou para fazer. Aí eu falei, João, eu estou começando a dirigir uma peça, né? Não vai dar para mim. Ele falou, mas dá para você fazer? Eu falei, não dá, porque eu preciso de muita concentração para dirigir essa peça. Eu recusei. Você recusou? Recusei. Seria uma oportunidade de trabalhar com o Paulo no teatro. Só que não daria para mim, entendeu? Fazer a peça, ensaiar A Vida Passou Por Aqui. Porque é o seguinte, A Vida Passou Por Aqui, o que aconteceu? Eu e a Cláudia estavam procurando um texto para nós duas fazermos, né, como atriz, e chamar uma pessoa para dirigir. Aí a gente conseguiu um texto, mas aí não teve a liberação da viúva do autor, que ela não quis deixar, não sei o quê. E aí, não sei porquê, agora eu já não me lembro mais, a Cláudia começou a escrever A Vida Passou Por Aqui. Uhum. Inspirada na mãe dela, na vida da mãe dela. Sim, na mãe dela. E o Floriano é uma mistura do pai com o próprio Floriano que existiu. E aí a gente tinha uma intenção de patrocinador, que na época era a Farmoquímica, que deu o patrocínio. E aí, eu não sei por que eu acho que quando ela fez uma reunião na Farmoquímica, a peça das duas mulheres não encantou muito, e ela meio que fez um argumento sobre essa outra peça, e eles gostaram, acho que foi isso. E ela acabou escrevendo. E ela escreveu para que eu fizesse com o Édio. Eu soube, ele falou. Ela queria só como autora, e a gente ia chamar um diretor bacana de mercado, ou uma pessoa legal para dirigir. Aí, ok, né? Era mais ou menos isso. Aí, quando ela veio com o texto, a gente leu. Aí eu achei aquilo tão ela, né? Porque tinha muito da família dela. Falei, Cláudia, não me vejo fazendo isso assim. Acho que você que tem que fazer. Faz que eu dirijo. Eu falei, se você me permitir, eu gostaria de dirigir, né? Que vai ser um desafio para mim, porque até então eu só tinha sido assistente de direção e tinha dirigido junto com o Édio e o Marcos Asher o Rendezvous do Avesso, que foi a nossa primeira produção, e que o texto era da Cláudia também, que o Édio fazia também como ator, e a gente meio que dirigia, era supervisão do Posse, do Zé Posse Neto, só que tinha esse trio de direção, que era eu, Édio e Marcos. E era a minha primeira direção sozinha, eu fazendo tudo, né? Tipo assim, minha cabeça. Então, por isso que eu recusei, né? O do Paulo Gustavo. Eu falei, eu não tenho capacidade, eu preciso estar 100% focada nesse projeto. Sim, entendo. E aí, quer dizer, tinha um patrocínio, a gente teve patrocínio, tinha uma grana para fazer, para tudo, então eu estava legal. E aí eu me dediquei totalmente a fazer a direção. A Cláudia falou no primeiro, não sei se eu vou fazer essa velha, eu vou ficar ridícula. Eu falei, não vai, Cláudia, a gente chama uma pessoa de corpo, vai dar tudo certo, tal.
E a gente foi. O processo foi indo, foi indo. A gente teve realmente a primeira leitura que a gente fez foi para o meu pai. Olha que coisa. A gente fez uma leitura lá na minha casa. Eu chamei meu pai, falei: pai, vem aqui ouvir um texto. E aí ele sentou, tal. E a primeira vez que a gente leu o Ed e a Cláudia juntos. Aí ele ficou super emocionado. Ele falou: isso é maravilhoso, não sei o que, não sei o que. Eu falei: eu O também. Edio também leu naquele momento, mas a princípio ele Uhum. não se imaginava Não, fazendo. o que o Ed, Ele leu para ajudar, assim, para despretensiosamente. ele, na verdade, não, seria ele, mas ele é um cara de musical. O Ed tem essa coisa do cantor, do dançarino. Ele é um cara muito expansivo, né? Ele é um ator Aham. muito de musical. E o personagem era muito, né? Mais Mais contido. contido. Eu acho que ele achava que ele não conseguiria fazer, né? E eu falei, eu falei, não. Tem ali, o Edio tem uma coisa do Floriano que é a alegria, que é justamente esse lado expansivo, que é só adaptar, entendeu? Uhum. Não deixar quebrar a quarta parede, não deixar ficar muito demonstrativo. Dá para trabalhar, né? Dá para trabalhar e chegar onde tirar dele o melhor que ele tem. Quer dizer, na verdade, a vida passou por aqui foi um processo de muita descoberta para mim, para Cláudia, para o próprio Edio. Então a gente foi descobrindo coisas que a gente não imaginava. A Cláudia não se imaginava fazendo uma velha, não sei o quê, e no final das contas ela faz soberbamente. Divinamente. O Edio achava que, e no final das contas faz isso aqui. Eu achava que talvez não tinha. Eu fui com muito medo, eu fui com vontade, mas eu estava com medo sabe, de não dar conta. Aí eu falei, mas eu fui descobrindo que eu sabia fazer. No meio do processo, eu falei, caramba, eu sei fazer isso. Eu sei fazer isso. Né? Aí a gente foi indo, a Cláudia falou, eu sei fazer isso. O Edio, eu sei fazer isso. E a gente só foi crescendo junto, entendeu? E então foi um processo muito, muito feliz, muito abençoado. Não sei, sabe assim, é aquela coisa. E a gente não É uma daquelas imaginava. coisas da vida que a gente não explica, né? Porque não foi Não foi programado, programado, não tinha não foi expectativa. preconcebido, não tinha Não, a gente expectativa, levou foi um susto. acontecendo e crescendo A junto. gente levou um susto com o sucesso. Nunca imaginei que ia fazer aquele sucesso. A gente, no final das contas, a gente falou: tá bonitinho, tá honesto, né? Mas a gente não sabia, a gente falou, pode ser até que as pessoas não E é um gostem muito. sucesso de A gente bilheteria. não imaginava, a gente levou um susto. Quando começou a lotar lá no Café Aham. Pequeno, não sei o quê, e a crítica, não sei o quê, eu falei, gente, o que está acontecendo? Sabe assim, a gente não tinha a gente não achava que estava fazendo, sabe? Não, a gente estava, tá legal, tá honesto, tá bem produzido, tá bonitinho, né? Acho que tá bom, né? Mas não imaginava isso. Acho que foi isso que eu tô Eu falando. fico muito É, feliz. é um encontro de É a magia do coisas. teatro A acontecendo, gente não é o tem. espírito de equipe. É essas coisas do imponderável que eu falo aqui, que eu falei, que até pode ter ficado um pouco. Depois que eu falo, eu me arrependo. Eu também sou assim. Pode ter ficado um pouco, eu não sou assim não, tá, gente? Pode ter ficado um pouco assim, ela tá reclamando, ela tá amargurada da vida dela, é uma privilegiada que não tem noção de quanto é. Não, gente, entendeu? Eu me arrependo um pouco de falar. Mas é isso, entendeu? A gente já acaba criando expectativas que não, né, não condiz, e na verdade é isso, a vida tem isso, é imponderável, às vezes faz um sucesso que você não espera, às vezes você espera um negócio que não vem. Foi o Uhum. meu caso com a Rede Globo, que eu esperava que depois da Nietinha, do Labirinto, ia... não aconteceu, entendeu? E quando eu fui fazer a peça Salve a Amizade, que me levou para o Gilberto Braga, eu não tinha expectativa nenhuma. Eu fui assim de boa, sabe? Não imaginava aquilo. Não imaginava nada daquilo. Então, assim, é isso. Acho que é aquela coisa. A vida acontece e tem coisas que você não controla. Mas você é uma atriz respeitadíssima, Sim, principalmente no teatro. Seu trabalho é encantador. sim. A gente fala, até tem piada sobre isso, né? Tipo, tem prestígio, Eu né? queria falar sobre outras produções, mas não Não tem dá tempo. tempo. Queria falar sobre tango, bolero, tchá-tchá-tchá. Tango foi bacana também. Eu entrei na segunda
versão da peça, né? Uhum. É, Já dirigida pelo Edwin Luiz. porque quando a segunda versão, a Bibi não já tava, a peça já estava pronta, já estava concebida. Aham, Eles foi refazer, né? Foi aham. 10 anos depois, o Edwin quis Eu refazer. assisti, maravilhosa. Quis refazer. Então, já estava tudo meio pronto. Ele meio que organizou ali, que meio que Ele ganhou o Shell, né? ele ganhou vários prêmios Não, na mas época. na época, mas ele ganhou o Shell nessa personagem? Ganhou todos os prêmios. Ganhou Shell, B, não sei o quê. Ganhou aquele governador do estado que não existe mais, que era uma Aham. grana absurda. E ele fez. Maravilhoso, né? Ele fez 10 anos depois, ele fez. Agora você vê, eu fiz, mas não fiz, porque assim, eu estava no elenco. Eu fazia A ex-mulher. Não, eu ia fazer a empregada. E aí, no meio, assim, uma semana de leitura, o João Fonseca, meu querido João Fonseca, meu diretor maravilhoso, me chamou para fazer Era no Tempo do Rei, que era um musical. Aham. E eu ia cantar um fado, era portuguesa, eu fazia Dona Maria Louca. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, esse personagem é sensacional. E lá eu ia fazer, mas eu ia fazer empregada e tal. E aí eu falei pro Edwin, eu vou fazer a peça do João. Ele falou, você vai sair desse sucesso, porque ele já imaginava que seria sucesso de novo. Eu falei, para fazer 2 meses, uma pecinha? Ele ficou brincando comigo. Eu falei, mas, cara, vai ter que ser. Aí fui fazer. Foi maravilhoso, tal, não sei o quê. Aí acabou, obviamente, porque era um musical imenso, não continuou, ficou 2, 3 meses em cartaz. E aí, o que aconteceu? A Maria Clara Gueiros foi fazer a esposa. E aí eu indiquei a Márcia Cabrita, que era minha amiga, para fazer empregada. A Márcia entrou, foi quando ela descobriu o câncer e tudo. E aí, depois de uns meses, a Maria Clara saiu. E aí, eles me chamaram para fazer. Ah, foi assim. Foi assim. Aí eu entrei no lugar da Maria Clara Gueiros. E aí eu fiquei trabalhando com a Cabrita fazendo a empregada e eu fazia a esposa. Maravilhosa, né? Você vê que ela é outra também que a gente não entende por que se foi tão cedo, né? Mas aí é outro papo, papo para outro essa também. Eu fiz um post para ela dizendo, você partiu cedo demais. Não tem como conceber, entender, absorver. Por quê? Exato. Solange Badim, outra que também, que era uma atriz maravilhosa, também, sabe? Então, assim, morreram de câncer, né? Uhum. E aí eu, graças a Deus, minha vida, Senhor Jesus, eu tô bem, eu tenho saúde, faço meus exames regularmente. Então, assim... E é uma atriz de respeito. Sim, prestígio. Prestígio a piada e diretora. Prestígio a gente come o chocolate. Não, mas é verdade. Parabéns pela sua carreira. Obrigada, querida, obrigada. Vamos entrar rapidamente no quadro final? Tá, vamos. Eu quero saber quem você escolheria agora como exemplo rápido de pessoa, uma voz interativa. Quem você considera uma voz no meio artístico? Que interage bem com o público, pelo dinamismo, pelo talento. Ai, são tantas pessoas. Uma pessoa que te vem assim. Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro. Para mim é também um ídolo para mim, sabe? E o que te faz escolher a Fernanda Montenegro? Porque a Fernanda, primeiro que ela, né, essa carreira sensacional que ela tem, esse talento, né? 93 anos já, né? Que ela tá 93, né? Maravilhosa. E ela tem essa coisa ela tem uma posição, né? Também política ou social. Ela tem ela tem um peso, ela tem uma verdade, eu acho ela como uma cidadã também, entende? Uhum. Ela tem não só como artista, mas como uma cidadã. Como também eu vou estender até para Fernanda Torres, que eu acho um talento absurdo, demais. Além de uma inteligência absurda, entendeu? Outro dia eu vi o Roda Viva dela. Vi também. Fiquei encantada, né? Porque ela sabe, assim, ela é intelectual, mas sem ser pedante. Ela tem essa coisa, né? Relaxada também, muito inteligente, humor inteligente. O fim, que maravilha que é essa série, né? O livro, a série,
talento Best-seller, absurdo. né, o livro. E Foi a um série, best-seller. a série é sensacional, É. né? Então, assim, é uma família, o Fernando Torres, né? A família toda É. é a contribuição para a sociedade, né? Porque a gente tem essa Muito. E na coisa. pandemia, as pessoas se deram conta de como a arte é vital. Algumas pessoas, né? Não todas. Não todas não, mas antes A era. gente viveu um Mas período antes, bem mas antes o difícil. quadro era pior. A gente viveu um Agora período bem existe, difícil. ainda que não totalmente, um reconhecimento da Da importância da arte. importância, a importância Porque da todo mundo arte, se viu sim. consumindo arte. A gente já consumia conscientemente. Sim. Mas as pessoas que não davam esse devido valor passaram a ver como é importante. Não, com certeza. É maravilhoso. Amei você ter vindo. Obrigada. Obrigada a você. Muita coisa para falar, né? Muita coisa para Eu falar. falo a beça, E muito gente. sucesso para você, viu? Obrigada. Vamos Ainda ver tem se agora. muita estrada aí pela Vamos ver se frente. até os 93 Muita coisa apareça vai... muito trabalho, muito din-din, né? Com certeza. Obrigada por ter Obrigada a vindo. você. Obrigada a você. Gente, a gente vai ficar por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau.